Olá pessoal, a parte que nos cabe desse latifúndio TPI agora é falar sobre praticamente aí o assunto principal dessa parte da videoaula é competência. Enfim, revisando de forma bem sucinta, TPI então ele é um Tribunal Penal Internacional que foi criado para julgar pessoas físicas e unicamente matéria criminal, correto? Então, vem trazer uma segurança jurídica aí para a sociedade internacional em razão dos crimes de maior gravidade, digamos assim, para a sociedade internacional, tá bom? Porém, a primeira coisa que tem que ficar clara aqui é a subsidiariedade do TPI. O TPI ele não vem para substituir a jurisdição interna do Estado parte, do Estado contratante. Não. Então, assim, se teve algum crime cometido, por exemplo, no Brasil, que é um signatário, que é o Estado contratante, o Brasil tem a competência para julgar esse crime. Esse fato, essa edificação, esse crime só vai ser analisado pelo TPI mediante algumas situações, mas quem tem a competência e quem deve julgar esse crime, notadamente, é a jurisdição brasileira. Porém, algumas situações em relação ou à ausência do julgamento, ou então algumas condições em relação a esse julgamento fazem com que o TPI possa eventualmente julgar esse crime. Por exemplo, um crime que foi julgado de forma completamente alheia às provas que estavam ali nos autos. Então, eventualmente, o TPI pode puxar a competência para ele. Ou o chamado julgamento de fachada, pela relevância, importância de alguma pessoa no Brasil, o julgamento ele se dá mais de forma a ter um processo judicial, mas que a condenação fica realmente muito aquém da realidade, enfim. Então, esse caso pode eventualmente ser levado ao TPI. Essas situações são previstas no artigo 20, né? Então, quem quiser não, vocês devem acompanhar aí essa videoaula com o Estatuto de Roma que eu anexei aqui como material. Por sinal, todos os materiais que eu anexo são naturalmente obrigatórios, né? Enfim, então a competência do TPI ela é subsidiária, naturalmente que quem compete aos estados julgarem esses crimes. Porém, a gente sabe que muitas dessas situações há um locupletamento, digamos assim, em relação à responsabilidade jurisdicional do Brasil frente a determinadas situações. Não só do Brasil, mas como de outros países também, notadamente outros países. Enfim, então há uma subsidiariedade. Eventualmente, né, o TPI pode puxar essa competência, mas naturalmente que a competência originária é dos estados. E não confundam também TPI com uma instância recursal. Não, todas essas coisas que eu comento com vocês, exceto o próprio Tribunal Permanente de Revisão, são cortes originárias. Então, a pessoa que foi condenada no Brasil não vai recorrer ao TPI, ou então o Ministério Público vai recorrer ao TPI por uma situação que entendeu que não foi devida, não. Tem sim uma propositura de julgamento, né? O TPI recebe também ações, manifestações que serem passíveis de análise, mas isso depende do procurador direcionado ao TPI em si. Além disso, algumas manifestações podem surgir notadamente do Conselho de Segurança. Então, o TPI tem um convênio, né? Mas assim, tipo, ele é um órgão que é uma organização internacional que está sempre atuando junto com outras organizações internacionais, notadamente a ONU. Inclusive, há em Nova York, na sede internacional da ONU, universal, digamos assim, da ONU, global, primeira sede, enfim, um escritório do TPI. Então, é ali que eles fazem, de certa forma, uma análise conjunta de determinadas situações para ver se é caso de investigação, aprofundamento na análise e assim por diante, tá bom? Enfim, aí a gente vai praticamente daqui por diante para a competência do tribunal.
uma primeira, são 4 as competências, né? Temporal, pessoal, local e material, que são os crimes propriamente ditos. Enfim, em relação à competência temporal, a gente tem que o TPI só pode julgar de forma subsidiária, conforme falei anteriormente, os crimes cometidos após a sua entrada em vigor. Então não é em 98, né? 98 foi a votação do estatuto, mas ele só entrou em vigor em julho de 2002. Então é necessário que os crimes sejam cometidos após julho de 2022 para que o TPI tenha então a competência para julgar esses crimes. E se eventualmente o Estado aderiu ao Tribunal Penal Nacional posteriormente a isso? Digamos, ele entrou em vigor em 2002, digamos que o Estado, exemplo qualquer, um país asiático, um país europeu, enfim, aderiu ao Estatuto de Roma em 2010. Então, ele se manifesta de forma clara se ele quer que o tribunal seja competente para julgar os crimes cometidos desde a sua instituição, 2002, ou então dali por diante, né, a partir do mês de 2010. O momento de adesão ele já fala, todos os estados que aderiram de forma posterior, eles informam, né? E normalmente eles preferem aderir aí desde 2002 para mostrar que o estado está, de fato, harmonizado à luz de um tribunal penal internacional, tá bom? O que é, de certa forma, muito bacana para a sociedade internacional como um todo. Enfim, competência pessoal quer dizer que ela não pode ser transferível, né? Essa competência pessoal, ela é independentemente da qualificação oficial ou do cargo que essa pessoa ocupe dentro daquele país. Se for um presidente da República, ou se for um professor de Direito Nacional, ou se for um aluno da Faculdade Baiana de Direito, enfim, isso é irrelevante para o TPI. A única situação é que ele, de fato, precisa ter mais que 18 anos de idade, né? A maioridade penal do TPI também é para mesmo do Brasil, né? 18 anos de idade. Enfim, então, após a entrada em vigor, competência temporal, julho de 2002, e pessoal, pessoas acima de 18 anos de idade, completos, né? Ou independentemente da qualidade oficial que essa pessoa venha ter no país de origem. Enfim, territorial, esse crime deve ter sido cometido por um nacional de um estado parte ou então dentro de um estado parte, correto? Se for um nacional de um estado parte cometer um crime que o país não seja, não tenha aderido ao TPI, aí o próprio TPI, o próprio país pode falar sim, TPI, você pode julgar originalmente, inclusive o crime, ou de forma subsidiária, né? Eu não tenho interesse em julgar essa pessoa, enfim, mas são essas situações para competência territorial em si, né, local. Enfim, e por último temos a competência material, né, o que de certa forma mais relevante, digamos assim, identificarmos quais os crimes que são passíveis de julgamento pelo TPI. E esses crimes são todos previstos no artigo 5º. Aí o artigo 6º, 7º, 8º e 9º ficam encarregados, então, de discriminar cada tipificação penal. O artigo 5º a gente prevê ali, com crime de competência do tribunal. 1. A competência do tribunal restringir-se-á aos crimes mais graves que afetam a comunidade internacional no seu conjunto, nos termos do presente estatuto. O tribunal terá competência para julgar os seguintes crimes: A. Genocídio. B. Crimes contra a humanidade. C. Crimes de guerra. E D. Crimes de agressão. Enfim, genocídio primeiro, né? Devidamente estabelecido no artigo 6º, e aqui a gente não tem muita dificuldade porque já é um crime também previsto no âmbito nacional, né? Caracterizado pela intenção específica de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Alguns exemplos que eu vou trazer aqui são previstos no próprio TPI, no artigo 6º, homicídio de membros do grupo, ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo, sujeição intencional
do grupo a condições de vida com vista a provocar a sua destruição física total ou parcial, imposição de medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo, transferência à força de crianças de um grupo para o outro. Enfim, então, são basicamente as mesmas situações previstas no ordenamento jurídico nacional. O que se faz são contornos para situações eventualmente que atinjam mais do que o Estado brasileiro, né? E são todas também situações previstas na própria Convenção do Genocídio de 1949. Depois, crimes contra a humanidade. São violações graves cometidas como parte de um ataque a grande escala contra qualquer população civil. Enfim, então 15 formas previstas ali no Estatuto, as principais, né? Assassinato, estupro, prisão, desaparecimento forçado, escravidão, em especial, né, como se fosse uma forma de qualificar mulheres e crianças, escravidão sexual, tortura, apartheid e deportação em massa, ok? Então, esses são os crimes contra a humanidade. Temos também, após isso, os crimes de guerra. Eu já comentei, né, quando a gente for falar de jus in bello em si, e um pouco antes aí de José de Bello, mas poucas são as situações. Mas os crimes de guerra eles são previstos aí notadamente nas convenções de Genebra de 1949, com alguma outra situação prevista antes disso, 1909 e 1907, né? Enfim, deflagrar, tratamento desumano a prisioneiros de guerra, não respeitar locais civis, não restringir os ataques militares, mortes desnecessárias, ataque em situações irregulares, enfim. Então, uma série de exemplos previstos ali no próprio Estatuto de Roma e também em outros documentos, esses que eu já falei. E aí a gente tem o crime de agressão. O crime de agressão ele não foi devidamente discriminado no Estatuto de Roma, porque não chegou-se a um consenso à época. Então, reuniram-se depois os estados e essa reunião ocorreu aí em 2017 e, enfim, definiu-se o que seria o crime de agressão. Uma força armada por um estado contra a soberania, a integridade ou a independência de outro estado, correto? Enfim, de certa forma aí alguns juristas tentam exemplificar isso como o que aconteceu na Rússia e Crimeia. Mas, enfim, aí tem uma outra tanta discussão, se foi armado ou não, se foi né? Até porque teve um movimento depois para discutir isso, se queriam continuar fazendo parte da Ucrânia ou então fazer parte da Rússia. Enfim, então, de certa forma, legitimou-se aí aos pontapés, digamos assim, para usar a expressão portuguesa, a essa situação. Enfim, então aí as quatro tipificações materiais para o TPI: genocídio, humanidade, crimes de guerra e agressão. Tá bom? Ainda mais alguns comentários acerca do TPI. A sede principal do TPI é em Haia, porém não no Tribunal de Justiça, no Tribunal da Paz, onde se situa a Corte Permanente de Arbitragem e a Corte Nacional de Justiça. Não, é bem próximo, mas é uma sede própria. Além disso, lá tem um centro de detenção, mas esse centro de detenção é somente para receber essas pessoas durante o julgamento. Então, durante o processamento, essas pessoas eles ficam ali nesse centro de detenção em Haia mesmo. O cumprimento de pena, ele não se dá nesse centro de detenção, ele pode se dar em algum estado, né, a depender da situação, que se coloca à disposição de receber, ou inclusive no próprio estado, que é um pouco difícil, mas não é impossível, até porque esse preso pode ter acesso à família, assim por diante, né? Amigos, visitas, né? Enfim, porém, isso vai ser analisado caso a caso, né? Enfim, por vezes ele correria o risco de ficar no seu país de origem, o risco de vida, de morte, né? De ficar no seu país de origem, em razão da natureza e da intensidade dos crimes que essa pessoa cometeu. Então, eventualmente uma pessoa ou outra recebe. Em alguns países, Holanda mesmo, ele
pode ficar com alguns dos outros presos em campos, enfim. Aí depende de cada estado receber, isso não é tão problemático assim, até porque a gente não tem tantos presos. Um outro comentário, sim, a estrutura, ela se dá, o julgamento, elas são por 18 juízes, trabalham em conhecimento, primeira instância, instância recursal. A presidência sempre é diferente, porque é tríade, né, composta por sempre 3 juízes, né, que ficam encarregados notadamente da administração também do TPI e também julgam no pleno, né, notadamente em instância recursal. Que mais? Já tivemos uma brasileira, atualmente não temos nenhuma brasileira, mas tivemos uma brasileira, Silvia Steiner, de São Paulo, né, muito boa. Porém não tem essa possibilidade de recondução em si lá no TPI, diferentemente do que ocorre na Corte Internacional de Justiça, onde, né, já comentei que temos atualmente no segundo mandato o brasileiro Antônio Augusto Cansado Trindade. Enfim, uma última situação que vai ensejar aqui uma discussão futura, quando eu vou falar das eventuais incompatibilidades do Brasil com o Estatuto de Roma, do Brasil, quando eu digo Brasil, digo sobretudo Constituição Federal, com quanto previsto no Estatuto de Roma, é o cumprimento de pena, né? Ali tem a previsão, o TPI, de pena de prisão perpétua. No Brasil, como vocês sabem, a nossa pena máxima é de 30 anos, impossibilitando assim a prisão perpétua. Porém, o TPI ele tem, né, já pensando nesses países, né, notadamente o Brasil é um país isolado em relação à pena máxima de 30 anos, ele tem aí a possibilidade de, eventualmente, reanálise da pena para readequação ao direito interno dos estados. Então, eventualmente, se fosse um brasileiro, por exemplo, cumpriria 30 anos de forma bem legitimada em virtude desse artigo, tá bom? Então, aqui a gente não tem uma incompatibilidade, né? Mas no ato de entrega, eventualmente do brasileiro, isso já vai estar devidamente discriminado e o processamento dele já vai estar com base nisso também, tá bom? Então, a próxima parte, a última, a gente trata de eventuais incompatibilidades e discussões acerca do Estatuto de Roma dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, notadamente constitucional.